capítulo 8. Jesus disse outra vez: Vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. É possível que alguns dos primeiros doutores fossem discípulos, alunos de extraterrestres, que receberam a sabedoria que os ajudou a ser mais elevados do que o resto da humanidade. Talvez a história mais famosa de um intermediário ressuscitando um morto apareça no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Segundo o Evangelho de São João, que Jesus de Nazaré ressuscitou um homem morto havia 4 dias. Jesus ficou emocionado a ponto de chorar, diz a Bíblia. Ele olhou bem para o túmulo e, emocionado com o pranto de Maria e Marta, decidiu ressuscitar Lázaro dos mortos. Então ele se aproximou da entrada do túmulo e literalmente chamou Lázaro para voltar de entre os mortos. Em minha opinião, não há explicação científica para a volta de Lázaro. Parece que a alma de Lázaro tornou a ser unida a seu corpo, e não que ele fosse um morto-vivo ou um zumbi. Mas ele voltou a ser ele, voltou dos mortos. Então essas pessoas especiais tinham o poder de pegar os mortos e trazê-los de volta à vida. Que tipo de poder teriam para poder fazer isso? Talvez o poder de um extraterrestre? Haveria realmente uma conexão extraterrestre entre humanos vivos e o mundo dos mortos? Será possível que almas humanas viajem pelo espaço e tempo, assim como fazem viajantes siderais? Se for assim, isso acaba com o conceito da existência de um paraíso? Ou seria a prova final que a humanidade procura há tantos séculos? Os cristãos acreditam que Jesus seja o Filho de Deus e que ele voltará para a terra no dia do juízo para julgar todas as almas, tanto dos vivos quanto dos mortos. É também por isso que os cristãos acreditam que o corpo humano deva ser enterrado e não cremado após a morte. Mas poderiam os túmulos realmente se abrir um dia e os mortos ressuscitarem? Segundo a crença tradicional cristã, Deus cria um ser humano no momento de sua concepção, infundindo no recém-formado embrião uma alma imortal. E essa fusão de matéria-prima e alma é que faz o ser humano. Por isso, no dia do juízo, tem de haver a ressurreição dos mortos para que os humanos sejam restaurados em sua unidade original de corpo e alma combinados. No dia do juízo final, vamos ver que as almas dos mortos serão reunidas a seus corpos físicos, que serão reerguidos dos mortos e reconstituídos mesmo geneticamente pelo próprio Deus. De acordo com os evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, nos meses antes de sua morte, Jesus leva 3 de seus apóstolos longe da aldeia em que está hospedado e juntos eles vão para uma montanha próxima. A história aqui é que Jesus subiu um monte alto com Pedro, Tiago e João, seus 3 seguidores mais próximos. Enquanto eles estavam ali, um objeto brilhante pairou sobre eles e disseram que Moisés e Elias apareceram. Enquanto eles estavam lá, o corpo de Jesus começou a brilhar muito. E quando eles terminaram essa visita, eles desceram a montanha e Jesus disse aos discípulos para não contarem a ninguém sobre isso, só depois da sua crucificação e ressurreição.
Isso me diz que talvez o corpo de Jesus passou por algum tipo de transformação, que mudou o seu corpo de modo que, quando ele ressuscitou dos mortos, seria um corpo que nunca iria morrer de novo. Segundo a Bíblia, se passaram vários meses após esse incidente até as autoridades romanas prenderem Jesus e o matarem através da crucificação. Sabemos que após a crucificação na sexta-feira à noite, ele é colocado em uma tumba. No domingo, quando Maria Madalena e as outras mulheres vêm para ungir seu corpo, a tumba está vazia. A pedra tinha sido retirada e seus panos de sepultamento foi tudo o que restou. Apesar de dizerem que Jesus se elevou para um reino celestial, está escrito que ele se elevou corporalmente, com base também em eventos que ocorreram logo após a ressurreição, que indicam que ele pode ter tido uma origem extraterrestre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz: um anjo de Deus desceu do céu, rolou a pedra, se sentou sobre ela, e sua roupa era branca e brilhante. Então, temos um relato de um ser que esteve lá. Isso significa que poderes de outro mundo estavam envolvidos na ressurreição de Jesus. Quando as pessoas vêm para a tumba, elas encontram a tumba vazia. Eles descrevem em 2 evangelhos os jovens rapazes com roupas que estavam brilhando. E parece com encontros extraterrestres dos dias de hoje, onde vemos seres de luz. Então eles dizem: por que vocês estão procurando o vivo nos mortos? Jesus se foi, como ele disse que aconteceria. Será que os extraterrestres podem ter as respostas finais para a vida, a morte e a ressurreição? E se for assim, será que a humanidade já possui esses segredos? De acordo com a Igreja Católica, é um mistério que os humanos não conseguem entender. Mas alguns acreditam que, em vez de uma transformação física, Jesus é ressuscitado metafisicamente durante a missa. E que Jesus era, e ainda é, um ser avançado que pode se mover de uma dimensão para outra. Como prova, eles citam o que Jesus disse aos seus seguidores sobre o poder de se reunirem em grupos para invocar o seu nome. Cristo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá também. Conforme as crenças mais difundidas, o retorno de Deus seguirá uma série de eventos que incluem o Armagedon, a aniquilação de todas as criaturas, a ressurreição dos mortos e a volta de todas as almas a seus corpos físicos. O dia do juízo será o dia em que cada homem e cada mulher será responsabilizado por suas palavras e por seus atos feitos em vida na terra, em que Deus julgará as almas dos vivos e dos mortos por tudo o que fizeram neste planeta. Datando de 150 a.C., os pergaminhos do Mar Morto profetizavam que os filhos das trevas seriam destruídos e que os filhos da luz viveriam em paz por toda a eternidade. E o conceito de um Deus onipotente que vai voltar no dia do julgamento também aparece em um dos assim chamados livros perdidos da Bíblia, o livro de Enoque. O livro de Enoque fala do julgamento dos não justos, que serão julgados pelo fogo, e que o Filho do Homem virá com 10.000 anjos flamejantes e que eles julgarão a humanidade. Após o julgamento final, a Bíblia diz que o novo céu será criado, a nova terra será criada, e a nova Jerusalém descerá do céu em direção à nova terra. A Nova Jerusalém é um cubículo de 2.400 quilômetros de comprimento, feita de ouro translúcido. Muita gente teorizou que talvez fosse uma espécie de espaçonave, um tipo de OVNI. Mas haveria uma origem alienígena ou extraterrestre para as histórias bíblicas do julgamento final? Há alguns milhares de anos, os extraterrestres vieram e criaram a primeira humanidade por uma mutação artificial.
E é claro, um dia eles voltarão. E claro, o julgamento será em função do que eles esperavam que fizéssemos. E os que entenderem o que aconteceu no passado não ficaram chocados, porque sabiam e esperavam desde sempre o que vai acontecer. Na minha cabeça, será quando os extraterrestres genuinamente retornarão ao nosso planeta e se anunciarão, e nessa altura, os humanos que atingiram a iluminação se juntarão a seus irmãos, os extraterrestres, os antigos astronautas que nos criaram, e todos voltaremos às estrelas. E se for assim, isso realmente corresponde à noção de que nossa existência não acaba com a morte? E haverá um mundo entre a vida e a morte? Um que leve a um plano, talvez, extraterrestre? Esse é o aspecto radical da coisa, algo totalmente novo. No mundo grego havia um conceito de alma, não só como imortal, mas que reencarna perpetuamente. O que empolga é que há muitas evidências apontando para a realidade da alma. Em outras palavras, parece haver em nós uma parte espiritual, sobrenatural, não física, que transcende e sobrevive à morte e que prossegue e vive para sempre. Serão esses relatos de experiências de quase morte prova de vida após a morte? Prova de que há uma alma eterna? De que pela eternidade a virtude é premiada e a maldade é punida? Ou esses relatos tão convincentes dão conta de outra realidade, muito mais extraterrestre? João, capítulo 8. Jesus disse outra vez: Vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo.